Olá a todos, mais uma vez, aqui diretamente do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. Eu peço que a poderosa mão do nosso Deus chegue sobre a sua vida, sobre a sua família, para arrancar todo e qualquer mal que esteja tentando, de alguma forma, roubar a sua paz. Seja uma doença, um problema econômico, um problema familiar, um problema espiritual. Eu repreendo e ordeno que, em o nome do Senhor Jesus, saia! E que você receba saúde, receba força e receba coragem para fazer o que você tem que fazer, que é a vontade de Deus, independentemente das pessoas ao seu redor gostarem ou não. A boa mão do Senhor é sobre nós. Assim o determinamos, desde o Jardim das Oliveiras no Templo de Salomão. E você que crê, diga amém. Eu recebo, graças a Deus. Perceba a diferença entre antes e depois. Depois, conte-nos a sua experiência com o poder de Deus e, sobretudo, na meditação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos dar continuidade? Paramos no versículo 11. Hoje vamos ler o versículo 12 ao 16, que diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Ponto. Repare que as nossas mãos podem ser usadas tanto para o mal quanto para o bem. Tanto para abençoar, curar, fortalecer, guiar, levantar o caído, como também condenar, enfraquecer, julgar, desprezar, destruir. Mas as mãos dos apóstolos, afirma aqui o texto sagrado, eram usadas por Deus para realizar prodígios, sinais, onde Deus ficava em evidência. Não era a santidade, não era o poder dos apóstolos, mas sim o poder do Espírito Santo através das mãos dos seus servos. E afirma, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quer dizer, unanimemente no mesmo espírito, buscando a Deus, ouvindo a palavra, querendo saber mais como agradar a Deus. Estavam todos unânimes no templo, no alpendre de Salomão, que era como a parte externa do templo. Vocês podem ter uma ideia, por exemplo, aqui, essa parte aqui do templo, vê, ó, essa lateral do templo, é mais ou menos onde eles ficavam, no exterior do templo, ali juntos, ouvindo, meditando na palavra de Deus. E diz, dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Quer dizer, aqueles que não queriam assumir a fé em Jesus, aqueles que não queriam saber das coisas celestiais, espirituais, eles não se ajuntavam a eles. Quer dizer, havia uma separação. Havia uma separação, não por parte deles, dos primeiros cristãos, dizendo não venham, não ouçam, não creiam, não. Mas por parte do orgulho, do preconceito, da religiosidade ou da tradição daquelas pessoas que diziam, não vamos nos juntar a eles, mas os respeitavam. Está aqui, ó, tinham-os em grande estima. Então, veja que as pessoas que não querem assumir a fé em Jesus como você fez, e como você está fazendo, exercitando a sua fé, essas pessoas, elas têm que lhe respeitar, elas têm que estimar você pelo seu caráter, pela sua perseverança, pela sua coragem em obedecer à palavra de Deus, em confrontar os problemas, em saber lidar com as perseguições, não julgando, não condenando, mas abençoando a todos aqueles que se deixam usar pelo mal para de alguma forma lhe criticar, lhe insultar, lhe ameaçar. Era o que acontecia com eles. As pessoas que não queriam assumir a fé não se ajuntavam, mas também estimavam a eles. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, leia por favor em voz alta, crescia cada vez mais. Versículo 14. Quer dizer, a igreja do Senhor Jesus tem que avançar, o reino de Deus tem que avançar e não retroceder e não diminuir.
mesmo em meio a ameaças, a dificuldades, como a gente leu nos versículos anteriores, o Espírito Santo continuava abençoando, multiplicando e acrescentando o número de salvos na igreja. A igreja aqui não é instituição, é o corpo do Senhor Jesus, a noiva. Você, meu amigo, minha amiga, que se intitula cristão, seja você apóstolo, diácono, levita, obreiro, evangelista, seja você católico, espírita, judeu, budista, testemunha de Jeová, muçulmano, se você se considera uma pessoa de Deus, então em meio às dificuldades, em meio às tentações, em meio a esta pandemia, por exemplo, esta recessão, você não pode ficar intimidado, você não pode retroceder, você tem que avançar, você tem que se multiplicar, sua família tem que ser amparada, abençoada e não destruída, porque foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. É isso que acontece com aqueles que são cheios do Espírito Santo. Desenvolvem, amadurecem, crescem, não para aparecer para os outros. Esse crescimento aqui, gente, era de dentro para fora. Era um crescimento estritamente espiritual, principalmente espiritual, e que se refletia nas outras áreas. E por isso eles tinham a estima e o respeito dos incrédulos. Os incrédulos têm que lhe respeitar. As pessoas têm que lhe estimar. As pessoas têm que lhe invejar. O que é isso mesmo? É promessa de Deus que o seu povo seja invejado. As pessoas têm que olhar para você e dizer, caramba, que fé, que caráter, que família, que casamento, que postura, né? Correta, íntegra deste cidadão, deste cristão. Está aqui, ó. E diz o texto no versículo 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Quer dizer, e quando Pedro passava, a sua sombra refletia sobre estas pessoas e o Espírito Santo as curava. Não era a sombra de Pedro, não era Pedro que curava, nem João, nem os outros 10 apóstolos. Era o Espírito Santo que despertava nas pessoas a fé e através dessa fé operava o milagre nelas. Por isso diz o texto sagrado, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém. Quer dizer, as pessoas não mediam esforços e saíam de cidades vizinhas a Jerusalém e iam aonde estavam os homens de Deus para ouvir a palavra, para receber o milagre, para desenvolver a sua fé, para buscar o Espírito Santo. Não fique intimidado. Se você não faz parte do grupo de risco, se você não teve contato com pessoas contagiadas com Covid-19, se você não está gripado, se você tem uma máscara para uso pessoal, se você se submete à higienização das suas mãos aqui na entrada do Templo de Salomão ou de um outro templo da Universal, você pode participar das reuniões presencialmente, porque nós temos autorização de usar o espaço do templo 30% da sua capacidade. Só que no Templo de Salomão, nós estamos autorizados a usar 3.000 poltronas. 3.000 pessoas podem participar de uma reunião, porque a capacidade é para 10.000. Então, se você diz, bispo, eu tenho ficado com medo, eu tenho estado com medo, eu tenho estado em pânico, isso é um sinal visível de que você não foi batizado com o Espírito Santo. Que você e eu devemos tomar as medidas, ter as precauções necessárias. Claro que sim, isso é fé inteligente, mas você não pode ficar intimidado. As pessoas viajavam de cidades vizinhas e iam para Jerusalém em busca do milagre, mas sobretudo da salvação. E diz o texto, e muita gente era conduzida, os enfermos atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Deus não faz acepção de pessoas. Deus os curou, os libertou e os perdoou e os salvou. E Deus quer fazer o mesmo com você. Por isso, vamos para cima. Vamos nos deixar usar por Deus e que sejamos um instrumento nas suas mãos. Vamos fazer a nossa parte para que Deus então faça aquilo que nós não podemos, que é o impossível. Amanhã voltaremos aqui diretamente do Jardim das Oliveiras. Guarde estas palavras, porque elas são importantíssimas para o seu desenvolvimento espiritual. E não esqueça, nos veremos aqui no templo, na iurde ou nas nuvens.